Irmãos, graça e paz, vamos iniciar o nosso estudo. Hoje será um estudo, uma aula avulsa, nós não vamos seguir o conteúdo que o reverendo Newton está trazendo para vocês. Na semana seguinte ele dá a sequência, tá? Mas nós vamos, da mesma forma, estudar a palavra de Deus e conversar um pouquinho a respeito. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, te agradecemos pelo seu cuidado, te agradecemos, ó Pai, pela sua misericórdia para com as nossas vidas. E neste momento, ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento em que vamos iniciar o nosso estudo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abra as nossas mentes e corações e que nós possamos, ó Pai, absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos estudar o texto que está em Efésios capítulo 2. Tá? Nós vamos estudar Efésios capítulo 2. E vamos ver alguns aspectos deste texto. Nós vamos analisar essa carta e vamos estudar um pouquinho a respeito dela. Efésios capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora tivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que de antemão planejou para nós. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança, e agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si
desses dois grupos uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe boas novas e paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos uma casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém? É um texto muito bonito. É um texto muito bonito. E ele traz uma mensagem muito forte para as nossas vidas. Ele traz uma mensagem muito forte e em que sentido? Qual é essa mensagem? É isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje. O enfoque dessa aula, o foco que nós vamos dar, é na questão da família. Nós estamos no mês de maio, onde nós falamos a respeito de família, e aqui nós vemos esse texto e apesar de só lá no finalzinho ele falar que nós fazemos parte da família de Deus, nós conseguimos entender esse texto aí com três grandes divisões. Vamos pensar assim, três grandes divisões. A primeira grande divisão está nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 10º. Ali nós vemos alguns aspectos que nós vamos discutir um pouquinho aqui agora, que é a respeito da situação que nós nos encontrávamos antes de Cristo, antes de recebermos a palavra, antes de recebermos esse amor de Cristo. Para começar, no versículo 1, a palavra já diz logo de cara que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, tá? E por que ela fala isso? Deixa eu colocar o texto aqui, eu vou manter o texto para a gente ir acompanhando enquanto eu vou falando. Então, o versículo 1 já começa dizendo que nós estávamos mortos, tá? E a palavra aqui, ela é muito clara, ela é muito precisa, e ela não deixa dúvida o motivo pelo qual nós estávamos mortos. E o motivo é por causa da nossa desobediência e por causa do nosso pecado. A desobediência a Deus e os nossos muitos pecados nos colocavam numa situação de morte. E a palavra ela é muito clara e nós lembramos de cabeça sempre que, né, o salário do pecado é a morte. Essa morte, notem que ela não é uma morte física, porque não tem como a gente estar vivo, pecando e estar morto, né? Não somos zumbis e nada dessa, nenhuma outra categoria, né? Essa morte, ela é muito clara que é uma morte espiritual. Nós estávamos mortos, vivos em carne e osso, vivos assim na forma como nós olhamos e nos conhecemos, mas estávamos mortos por causa da desobediência e dos muitos pecados, muitos pecados. Tá? E ainda, na sequência do texto, ele vai falar que nós costumávamos a viver como o resto do mundo. Isso faz com que a gente olhe e veja que o mundo, de modo geral, nós podemos considerar que o mundo ele está morto. E eu estou dando esse foco agora, vocês vão entender um pouquinho mais para frente o porquê que eu estou
deixando isso bem destacado nesse início, tá? Então, nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência e dos nossos muitos pecados. E nós costumávamos viver como o resto do mundo. O que o resto do mundo faz que leva eles para a condição de morte? O resto do mundo, eles seguem obedecendo o comandante dos poderes do mundo invisível. Tá? Quem que é o comandante dos poderes do mundo invisível? É Satanás. É Satanás. Ele é o comandante. Cada um tem uma história. O reverendo Newton, ele vem pedindo nos grupos para que a gente compartilhe testemunhos, como foi a nossa conversão, né? A aderência não é muito grande, né? Nós entendemos, mas vamos pensar um pouquinho na história de conversão de cada um. Alguns nasceram em berço evangélico, tiveram já desde o início dos primeiros anos da sua vida contato já e não passaram pelo mundão, não conhecem o mundão. Mas mesmo aqueles que nasceram em lar evangélico, mas que trabalham, que saem de casa, que vê, que convive aí no mundo, consegue ter uma noção do que a gente vai falar. Quando a gente fala que quem está no mundo está morto, e eles estão mortos por causa dos muitos pecados e da desobediência a Deus e consequente obediência ao comandante dos poderes do mundo invisível, gente, isso não é algo, ou nem sempre algo explícito, tá? Nem sempre a pessoa que está no mundo, ela percebe que ela está ali obedecendo a esse que é chamado aqui nessa passagem como comandante dos poderes do mundo invisível. As pessoas simplesmente acreditam que não estão fazendo nada demais. Não estão fazendo nada demais. Quando, na verdade, elas estão sim desobedecendo a Deus. Estão desobedecendo a Deus de que forma? De diversas formas, né? A ideia desse texto e desse estudo nosso não é elencar quais são os erros, quais são as desobediências, mas é dar um panorama geral da situação de quem vive em desobediência a Deus, de quem vive em muitos pecados. Quem vive em desobediência a Deus vive obedecendo ao comandante desses poderes do mundo invisível. Aí a sequência do texto diz que ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. No caso, obedecer a Deus. É de forma silenciosa e é de forma natural. E é de forma que a pessoa não olha. Se você fala para a pessoa, você está servindo o diabo, a pessoa toma um susto e fala, eu não. Só porque eu não vou na sua igreja, eu sou uma pessoa de bem, eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu ajudo as pessoas. Vocês já ouviram coisas desse tipo? Acredito que sim, né? A pessoa não tem consciência de que ela está fazendo aquilo ali. Porque a pessoa pensa, nós temos na nossa cabeça que a questão da obediência é o fato da gente responder positivamente a uma ordem recebida. E a desobediência é a gente negar também da mesma forma a obedecer uma ordem explícita. Mas as coisas elas não funcionam assim, a gente tem muita coisa indireta por trás, muita coisa que acontece e a falta de observância nas leis de Deus, elas fazem com que a gente não conheça, que a gente evite e faz também com que a gente erre. Nós vamos errar se nós não buscarmos conhecer e se nós não seguirmos ali o mandamento. Então, essa questão de estar morto por estar pecando e obedecendo ao comandante dos poderes do mal não é uma coisa explícita como a gente pensa. A gente não recebe uma ordem, vai e executa. Não. O fato de ignorarmos o que Deus deixou para a gente, o que Jesus trouxe, e trouxe simplificando ainda o que Deus já tinha deixado, já faz com que a gente esteja em desobediência. E aí o versículo 3 traz: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Então, a natureza humana,
por si só, desde a queda, desde Adão, ela já nos induz, ela já nos conduz para o caminho do pecado, para o caminho da desobediência a Deus. O próprio Paulo, ele fala, né, aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, né? Então, isso é a inclinação da nossa natureza humana. Isso aí é o que o nosso sangue nos leva a fazer. É o nosso instinto, né? Digamos assim, nos leva, nos conduz para isso. E aí, seguindo no texto, a gente começa, nós tivemos um cenário até aqui catastrófico, né? Olha, estávamos mortos, estávamos em pecado, desobedientes, obedecendo o inimigo. O cenário era terrível até aqui. E aí a palavra de Deus, ela vem trazendo um alívio, trazendo um novo panorama. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados e dos nossos próprios pecados, embora estivéssemos mortos por conta de dar ouvido à nossa natureza e não buscar aquilo que Deus tinha para a gente, embora, independente de tudo isso, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui vem uma parte muito importante, que ele diz, e é pela graça que vocês são salvos. É pela graça. O que é a graça? A graça é algo imerecido. É algo que nós não merecemos e nós recebemos de graça. A palavra de graça já vem disso, né? O de graça é de eu não merecia. Porque a partir do momento que você merece, já não é mais de graça. Se você não merece, não é mais de graça. Você já, de alguma forma, ou pelo seu mérito, você passa a ter direito àquilo, ao objeto do qual nós estamos falando. Então, e a salvação não. A salvação não. A salvação ela vem de graça. Ela não vem por nenhum mérito. Ela não vem por nada do que a gente possa fazer. Isso aqui é muito importante para esse contexto. E a sequência, ele fala, porque ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. E por que isso aqui é importante? E lá na frente ele vai falar isso de novo daqui a pouquinho. Quando a gente volta ali atrás e fala daqueles que obedecem o comandante do mal, que obedecem a Satanás, que obedecem ao diabo, esse é um dos argumentos que a gente mais escuta. Não, eu não sou, não, eu sou bom porque eu ajudo quem precisa, eu dou cesta básica para quem tem necessidade, eu saio distribuir sopa na rua toda sexta-feira à noite ou todo sábado à noite, eu vou e eu levo comida para aqueles que moram na rua. Então eu faço a minha parte. Eu não sei quantos de vocês conhecem pessoas que se declaram ateus, que dizem que não acreditam em Deus e tudo mais. E eles... E aqui, assim, tô pegando não vou entrar em discussão, não é esse o nosso objetivo, mas eles falam, eu conheço uma pessoa que fala assim, olha, meus dois deuses aqui, ó, é esse aqui e esse aqui, porque é daqui que eu vou, eu trabalho, e se eu não levantar cedo e colocar o meu Deus aqui para trabalhar, eu não trago comida para casa. Eu já escutei isso. Não são todos que são assim, tem pessoas que são mais tranquilas no conversar, né? Especialmente quando sabe que nós cremos em Deus, que nós servimos a Cristo. Tem pessoas que respeitam e conversam numa boa e tem pessoas que vêm com uma postura um pouco mais agressiva nesse sentido, né? Agressivo com as palavras. Então essas pessoas, elas olham e falam assim, não, eu faço a minha parte. Não só ateus, mas pessoas que têm outras crenças, e com todo respeito a cada uma delas e a cada crença que elas tenham, tem pessoas que têm
Tem religiões que têm um trabalho assistencialista lindo, maravilhoso. Levam, cuidam de verdade das pessoas. Dão comida, dão roupa, fazem tudo. E isso leva essas pessoas a entenderem que é suficiente para ter a salvação ou algo parecido do que é a salvação que Cristo nos oferece. E aqui a palavra diz que é pela graça que nós somos salvos. É pela graça. E a gente vai ver isso aqui no finalzinho, ó. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelado pela bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas das boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. A palavra de Deus ela é muito clara em dizer que não é pelo ato que nós praticamos. Por quê? Porque se fosse, é o que eu falei, não seria mais graça. Não seria de graça. Seria uma recompensa, seria uma troca, seria um salário. Seria um pagamento pela nossa obra. Não, então, olha, eu fiz aqui, eu dei 200 cestas básicas aqui, então os meus pontinhos foram lá para cima, então a hora que chegar o dia, mas eu pisei na bola, tá bom, eu perdi alguns, mas eu vou lá e dou mais 30 cestas básicas e resolvo o negócio. Né? Não é. Não é. E é claro, a gente fala, né, e usa alguns exemplos de situações externas à nossa igreja, né, que nem eu citei o caso de algumas pessoas que se declaram ateus e defendem que o esforço, apesar que eles não acreditam em Deus, então eles não estão preocupados com salvação. Outras religiões que fazem trabalho assistencialista entendem que isso é suficiente para a salvação. E aí a gente vê esse texto aqui e fala, tá vendo? Não é por dádiva de Deus, não é nada. Mas nós, dentro da nossa igreja, das nossas igrejas, né? Não estou falando da IPI de Vila especificamente, mas dentro da nossa igreja, nós conhecemos e escutamos e sabemos de muitos casos de pessoas que, inclusive, nunca pela frente, sempre pelas costas, mas recebem os apelidos de donos da igreja. Donos da igreja, as famílias são donas da igreja. Por quê? Porque é a família que mais contribui com dízimos e ofertas. Tem pastores que têm medo de falar com determinadas pessoas, de determinadas famílias, porque se aquela pessoa sair da igreja, a arrecadação da igreja, o dízimo vai lá embaixo, como se fosse uma relação comercial. E ainda depois, né, a pessoa ainda se sente no direito de fazer o que quiser. Não, pode fazer o que quiser, porque não vai ser disciplinado. Não que a nossa igreja aplique muita disciplina, né? Até porque nós procuramos olhar sempre a palavra de Deus e a gente entende que o ato de uma disciplina é algo que é uma situação muito extrema, tem que ter sido um absurdo muito grande, né? Porque a gente procura, Jesus falou, né, que a gente não é capaz de julgar, e a gente vai tentar julgar por quê? É para arrumar problema. Então, vamos trabalhar com amor, vamos trazer dentro da palavra. Isso tudo não vale de nada. Essas brigas não valem de nada, essas situações não valem de nada, porque a palavra que ela diz muito claramente que nós somos salvos pela graça e pelo meio da fé, por meio da fé, e que isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Não é recompensa por boas práticas. Para quê? Para ninguém se orgulhar. E as pessoas se orgulham. Até hoje, isso aí e não vai acabar nunca. Faz quase uns 2000 anos que isso aí está escrito, sem perspectiva de acabar. Não pensem que, não, pastor, mas se ensina mais umas 2 ou 3 vezes, melhora. Não, isso faz parte da natureza humana. A gente só tem que olhar e ficar atento para que nós não venhamos a desobedecer a palavra de Deus. Para que a gente não caia na situação que estava dizendo lá em cima, que pela desobediência nós estávamos mortos. Não queremos voltar à condição de mortos.
Queremos viver, estar vivos e vivos com Cristo. E nesse ponto ainda, o versículo 10, para terminar esse trechinho, pois somos obra-prima de Deus, criada por meio de Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Na verdade, a situação é meio que o contrário de tudo isso que as pessoas pensam. Não, eu vou fazer a boa obra, que daí eu vou ser recompensado. Na verdade, é o contrário. Nós recebemos de antemão a recompensa, que é a vida em Cristo Jesus. E a partir do momento que nós recebemos isso, as boas obras que nós realizamos é a confirmação de que Cristo já estava conosco. A situação ela é o inverso do que as pessoas pensam. As pessoas pensam, eu vou ajudar o outro porque daí eu vou ficar bem, vou ficar bonito na fita com Jesus. E é o contrário. Nós estamos bonitos na fita com Jesus. E a alegria que isso nos traz faz com que nós, espontaneamente, que a gente vá até aquela pessoa que precisa e ajude. Não porque a gente vai ganhar ponto, mas porque nós já ganhamos pontos com Cristo. Nós já ganhamos a salvação. Isso aqui que nós estamos fazendo para o próximo é reflexo daquilo que Cristo já fez por nós. Antes que a gente possa estender a mão para ajudar alguém, o Senhor já nos alcançou e já nos entregou graciosamente o dom da vida. É maravilhosa essa palavra. Eu fico mexido, eu me sinto tocado por Cristo todas as vezes que eu medito nessa palavra e que eu olho o tamanho do amor, mesmo não merecendo. Tenho vida, saúde, família, emprego. E quando a minha vida passava por momentos difíceis, quando eu estava sem emprego, quando eu estava com problemas familiares, quando eu estava com um familiar doente, em qualquer situação adversa, eu não estava sozinho. É muito lindo, é muito maravilhoso o que Cristo fez por nós. E essa primeira parte que nós estudamos agora, até o versículo 10, como eu disse, ela fecha um grande bloco, que é a forma como nós ingressamos na família de Deus. Nós estávamos no mundo perdido, e aqui atrás, nos versículos anteriores aqui, cadê? No versículo 6, pois ele nos ressuscitou com Cristo, nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Nós ingressamos através de Cristo Jesus na família de Deus. E nós, através de Cristo Jesus, nos assentamos com ele nos domínios celestiais. Nós não estamos mais numa condição de morte, nós estamos numa condição de vida. E mais do que numa condição de vida, nós estamos acolhidos por uma família. O Deus Pai Todo-Poderoso, ele estendeu as suas mãos e através de Cristo, seu Filho, ele nos recebe para assentar com ele nos domínios celestiais. Olha que coisa linda. A partir disso, nós vamos para o segundo bloco do nosso estudo, que é dos versículos 11 até o 18, se não me engano. Só para passar a régua aqui, estávamos mortos, abandonados, largados na rua da amargura. Cristo veio graciosamente, nos acolheu, nos deu um banho gostoso no seu sangue, salvador, nos trouxe para dentro de casa e nos colocou assentados na mesa junto com o Pai. Nós temos casa, nós temos um lar, nós temos uma família. Agora temos um Pai que nos olha. Mudamos completamente a nossa vida. E aí nós temos a segunda parte, que é assim, nós vamos assentar lá em cima, tudo mais, mas por enquanto nós estamos aonde? Aqui. Então vamos ver o que a palavra nos diz aqui. A partir do versículo 11. Não esqueçam que vocês, gentios,
eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas ritual exterior e humano. Talvez essa passagem, né, ela fale pouco para a gente, porque nós vivemos num mundo diferente do que era na época em que isso aqui estava acontecendo, na época de Cristo, lá no primeiro século. Por quê? Porque a gente não... Primeiro que o número de judeus, aí falando bem da cultura nossa brasileira mesmo, né? Aqui em São Paulo, que é nossa região. Se você vai ali para a região do Higienópolis, aí você vê bastante judeu, você identifica pelas vestes, você vê as sinagogas e tudo mais. Mas aqui na nossa região, o judaísmo não é uma religião dominante, que tenha muita gente. Então, em Osasco, por exemplo, eu não me lembro de nenhuma sinagoga, enfim. Não é uma coisa que está no nosso cotidiano de forma tão intensa, né? E isso aqui leva a gente para outro perigo. Mas esse texto aqui, ele para a gente talvez faça pouco sentido, tem mais aquele tom histórico e tudo mais, mas a gente deve olhar ele com muito cuidado. Primeiro que aqui nós somos chamados de gentios. E o que isso significa? O que era gentil? Era uma grande divisão que existia. Só existiam dois povos. Prestem atenção, no mundo só existiam dois povos. O povo de Deus e o resto. E o resto é chamado de gentios. Tá? Então, nós fazíamos parte do resto. Tá? Nós éramos gentios, nós não fazíamos parte do povo de Deus, porque Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo. E como é que se sabia que o povo era ou não de Israel? O menino, no 8º dia, ia lá e fazia a circuncisão. Marcava fisicamente o menino. Então, nós que éramos chamados de incircuncidados, né, pelos judeus, eles se orgulhavam dessa circuncisão. Olha aqui, ó, eu tenho uma marca de que eu faço parte do povo de Deus. Então, nós não tínhamos, né? E aí fala assim, embora essa marca fosse apenas um ritual exterior e humano. Era só por fora, não era por dentro. Por quê? Porque mesmo que você não fosse judeu, mas você pegasse o seu filhinho com 8 dias e fosse lá e fizesse a circuncisão, ele iria crescer com aquela marca. E se ele saísse e se dissesse judeu depois, ele teria como mostrar aquela marca e provar que era. Então, ele fala aqui, vocês eram chamados de incircuncidados e apesar de que isso não valia nada, né? Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Vejam só, o problema não era como você era tratado, o problema não era você ser considerado o resto. O problema é que você estava longe de Cristo, você estava longe de Deus, você estava longe do Criador. Então, naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e o pior, sem esperança. Por quê? Porque quem não está em Deus está morto. Quem não está em Deus, tchau, já era, não tem o que fazer. E a questão do viver sem esperança, nós atravessando uma pandemia dessa, em que nós vemos aí que está acontecendo. Ontem batemos o recorde do número de mortes. O Brasil é o 3º país com maior número de mortes no mundo. Só assim para o Brasil estar em cima, né? Só essas coisas ruins, né? Tanta coisa para a gente ser bom, né? Podia ser melhor em outras coisas, mas não. Então vivemos num mundo sem esperança. E aqui eles viviam também num mundo sem esperança.
Mas aí tudo mudou. Tudo mudou e a gente vê aqui no versículo 13, agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus. E eu disse isso há pouco. O problema não era como que se era tratado ou não. O problema é que nós estávamos distantes de Deus. Mas agora nós fomos trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Nós agora somos considerados também povo de Deus. Acabou aquela distinção. Acabou aquele negócio de que só os judeus eram povo de Deus. Nós também somos povo de Deus. Nós também somos povo de Deus. E agora no versículo 14 ele diz, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Tem muita gente que olha esse texto e usa esse texto para defender um negócio chamado salvação universal. Ó aqui, ó, tá vendo, ó? Jesus, ele veio, ele trouxe a paz e ele uniu judeus e gentios. Eu não falei que só tinha o povo de Deus e o resto era chamado de gentil? A partir do momento que a palavra vem e diz que o povo de Deus e os gentios agora é uma coisa só, eles entendem que todo mundo está salvo. Mas aí a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado porque lá em cima, no começo do texto, lá no comecinho, nos primeiros versículos, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo o comandante dos poderes invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que recusam obedecer. Todo mundo que estava aqui veio para Cristo? Não veio. Tem muita gente que ainda está nessa condição. Tem muita gente. Então, Cristo morreu por todos, morreu pelos que estavam aqui, sim, morreu por todos que estão aí. Mas nem todos os que estão aqui querem deixar suas vidas de pecados e de desobediência. Muitos dos que estão aqui, continuam aqui, nunca vão sair, porque eles não querem deixar as inclinações da natureza humana, eles não querem deixar de seguir os seus desejos ardentes. Muitos continuam e continuarão no estado de morte. Muitos continuam e continuarão preferindo obedecer ao comandante dos poderes do mundo invisível, infelizmente. Então nós temos que tomar cuidado aqui e não pensar que só porque Cristo veio e uniu os judeus e gentios, quer dizer que todos são salvos. Não é isso. E nós temos que lembrar também do que nós lemos há pouco aqui, do que nós falamos aqui, de que a salvação não vem de nós. Ela não é uma recompensa. Não é simplesmente eu escolher ser salvo e começar a fazer coisa boa e começar a praticar o bem, que isso vai me dar salvação. A salvação, ela vem por meio de Cristo. Ela vem de forma gratuita, ela vem, não é uma barganha, não é uma troca, ela vem pela única e exclusiva vontade de Deus, que escolheu nos salvar. Tá? E aí, na sequência aqui, tem outro texto que causa muita polêmica. Ele acabou com os sistemas da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Tem gente que defende que Jesus, quando veio, que ele quebrou a lei, que ele quebrou aquilo que já estava acontecendo. E vejam bem, o texto, ele é bem claro quando ele fala que ele acabou... É claro que a gente está usando aqui a tradução em português, mas ele deixa muito claro o sentido. Ele acabou com o sistema da lei e com os mandamentos e ordenanças relacionados a essa lei, e não com a lei de Deus propriamente dito ou com os mandamentos de Deus. O que Jesus fez foi derrubar aqui
as interpretações erradas, as manipulações que existiam em cima da lei. E para a gente é muito fácil entender isso, porque nós vivemos num país que está numa crise política que nós não sabemos se ela vai acabar ou não, em que toda hora você abre a internet e você vê uma coisa diferente em cima de uma coisa, e uma vírgula que é colocada num lugar errado, que muda o contexto e o sentido de tudo aquilo que foi falado. E foi isso que Cristo veio e fez. Ele veio, ele cumpriu a lei, e ele quebrou o sistema que foi criado por conta daquela lei. Jesus, ele veio cumprir a lei e ele quebrou, ele acabou com os mandamentos e com as ordenanças que o ser humano criou e colocou e transformou em outras leis, justificando a lei de Deus. Tanto que Jesus simplificou o negócio e falou assim, ó, mandamento, tem 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. São os mandamentos de Deus. E esses 2 mandamentos aqui, eu já falei isso em outras oportunidades, se a gente pegar os 10 mandamentos lá, que é o começo, né, do que a gente fala aqui de lei e tudo mais, os 10 mandamentos a gente consegue encaixar dentro desses 2 tranquilamente, sem a menor sombra de dúvida. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus, ele veio e ele acabou com aquele sistema. Por quê? Para trazer a união. Para trazer a união entre 2 grupos diferentes em algumas coisas, diferentes em estrutura, diferentes em cultura, mas iguais perante os olhos de Deus. Nós fomos aceitos como povo de Deus, assim como os judeus. Ser povo de Deus deixou de ser uma exclusividade dos judeus e passou a ser um privilégio de todos aqueles a quem Cristo chamou. Por que eu falei que isso tudo é importante? Porque hoje, muitas vezes, as barreiras que foram derrubadas de nós, que éramos os gentios, para chegar nos judeus, elas foram quebradas. Nós não temos dúvida e não temos problema nenhum para falar assim, nós somos povo de Deus. Não é só judeu. Agora os gentios também são povo de Deus, aquele que Cristo chamou. A gente olha rumo à direção dos judeus, a gente olha para frente, um muro que existia, aquele muro foi derrubado. E aí a gente pega com toda a nossa vitória sobre isso, e a gente pega e constrói um muro atrás da gente. Tá, eu passei aqui, mas agora não entra mais ninguém. Agora nós somos povo de Deus, os judeus e a gente, os outros não. Os outros não. A gente começa a julgar, a gente começa a colocar regras, a gente começa a criar novos sistemas em cima de 2 mandamentos que Jesus deixou. Nós começamos a criar outros mandamentos em cima dos mandamentos que Jesus já tinha deixado para a gente. E a gente começa a colocar limitadores para falar que nós somos povo de Deus. Mas o pessoal daquela outra igrejinha ali, sabe a igreja que tem virando a esquina ali? Então, veja só, teologicamente, eles não seguem exatamente, porque aqui está dizendo isso, aquilo está... Então, assim, nós ultrapassamos a barreira que tínhamos à frente e colocamos uma nova barreira atrás. Parece que nós não queremos que outras pessoas venham e façam parte desse banquete que Deus nos oferece lá nas alturas, lá nas moradas eternas. Todas as promessas e aquilo que Cristo nos deu graciosamente, a gente começa a ter ciúme daquilo e não quer que outras pessoas aceitem, a não ser que as pessoas aceitem na nossa igreja. Ah, não, se vier para a nossa igreja, aí tudo bem, aí faz parte porque eu compreendo, mas na outra igreja não. Então, tudo aquilo que Jesus veio e fez e derrubou entre os judeus e os gentios, nós, de certa forma, hoje, talvez por não ter essa vivência com os judeus e entender as diferenças,
a gente começa a criar isso para trás, a gente vira dono do terreno, a gente vira dono ali a gente vira porteiro do céu, né? Não vai entrar aqui só quem eu deixar, só quem eu achar que deve. Vou fazer 35 perguntas aqui a respeito da Bíblia, se errar uma já era. Né? A gente se sente melhor. E esse é um risco, é um perigo muito grande que nós não devemos deixar acontecer nas nossas vidas. Né? Por quê? Porque olha o trabalhão, olha que texto lindo, e o trabalhão que deu, Cristo veio, morreu, verteu seu sangue para unir, para juntar. Ele acabou com o sistema, acabou com tudo, promoveu a paz para criar para si, dos dois grupos, uma nova humanidade. Aí vai, a gente começa a criar barreira para essa humanidade ser diferente. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Nós não temos mais inimizade com os judeus, eu só não gosto do pessoal das outras igrejas. Mas judeu eu gosto de todo mundo. É isso que nós fazemos e nós temos que tomar muito cuidado. E por quê? Vamos ler aqui o 17 e o 18 para concluir esse segundo bloco que eu falei. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. E agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Nós podemos fazer uma leitura aqui, hoje, para os nossos dias, invertidos. Porque hoje nós nos consideramos perto. Hoje nós nos sentimos perto de Deus. Nós temos convicção de que o amor de Cristo e o seu sangue vertido na cruz nos religou a Deus, nos colocou assentados lá com Deus. Então nós estamos perto. E agora nós temos que olhar que quando ele fez isso, ele trouxe essas boas novas para aqueles que estavam distantes também. Então o nosso papel aqui é olhar para quem está distante de Cristo e olhar com o mesmo amor que Cristo olhou para nós. Quando somente o povo de Israel era escolhido, Cristo olhou para o restante da humanidade e teve a bondade de nos oferecer a salvação. Esse grande bloco aqui, ele mostra a família que nós temos que ter aqui na Terra, enquanto nós estamos nessa vida que nós conhecemos. Nós nos tornamos um grande povo. E todos nós temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo. Nós não estamos mais largados, não estamos mais na morte, na rua. Fomos acolhidos, alcançados. Fomos remidos pelo sangue de Cristo. Temos um Pai, temos uma família. E esse segundo bloco, ele nos mostra que nós, nessa grande família, temos um pai e temos irmãos. Nós temos que olhar a igreja como uma família. E é fácil a gente fazer isso. Nós nos cumprimentamos e nos tratamos como irmãos. Ô, meu irmão, tudo bom? Como é que você está? A paz do Senhor. Somos irmãos. Mas não somos somente nós. Existem outros filhos. Existem outros que o Senhor tem resgatado. Existem outros que o Senhor está resgatando da morte, do pecado, trazendo, lavando, colocando na mesa com a gente. Todos nós fazemos parte dessa família. E para que nós fazemos tudo isso? Para concluir a nossa lição. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos a sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Juntos,
juntos, nós chegamos nessa situação que a palavra nos traz. Juntos. A palavra diz que nós não somos mais estranhos ou forasteiros. Por quê? Quando a gente chega num lugar, quando nós estamos na frente da nossa casa e passa uma pessoa que é diferente, que a gente não conhece, que a gente nunca viu, uma pessoa que a gente olha e fala assim, essa pessoa, esse camarada não é brasileiro, esse cara é de fora. Aí a gente ativa o nosso modo julgamento também, né? Você parecer com um americano legal, pô, deve ser gente boa, né? Parecer com um japonês, fala, esse cara deve ser inteligente. Aí a gente começa a julgar a pessoa pela aparência. Mas, de toda forma, a gente olha e estranha, a gente começa a olhar, assim, esse cara é estranho na região. E a palavra diz que nós não somos mais estranhos e nem forasteiros quando a gente fala do reino de Deus. Quando a gente fala da família de Deus. Nós fazemos parte dessa grande família. E juntos, somente juntos, é que nós somos essa casa. A gente olha para a igreja, eu já falei sobre isso, sobre o templo físico. Tem muita gente que julga o templo físico como mais especial do que a convivência com os irmãos. E a palavra aqui de Deus, a palavra de Deus ela é muito clara em dizer que nós somos edificados. Nós fazemos parte da edificação. Cada um de nós somos, para ilustrar, um tijolinho na grande igreja de Deus, no grande templo de Deus, na grande habitação de Deus. Todos nós somos um tijolinho. E essa igreja não é uma igreja física. Essa é a igreja invisível. E nós fazemos parte dessa igreja invisível. E nessa igreja invisível é o lugar onde Deus vive pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele vive na minha vida, ele vive na sua vida. Nós fazemos parte disso e nós temos que nos portar como partes dessa igreja. Nós temos que nos portar e olhar a mensagem, a palavra de Deus e primeiro reconhecer que nós estamos aqui porque Ele quis e nada que a gente faça pode nos colocar em uma posição diferente disso. Nós temos que olhar e observar e manter a obediência àquilo que Cristo nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque se formos desobedientes, nós retornamos para a condição de morte. Nós retornaríamos. Por que retornaríamos? Porque a salvação ela é uma dádiva de Deus, é Deus que dá. Nós não podemos fazer nada para evitar ou não. E lembrando também que o reflexo dessa dádiva recebida, dessa graça recebida, desse presente, o reflexo disso são as boas obras que nós fazemos no nosso dia a dia. E nisso nós constituímos aí uma grande família, que é a família de Deus. A família de Deus que ela é aqui na Terra, como nós vimos no segundo bloco, como eu falei, né, numa analogia, claro, né, com todos os irmãos e irmãs. Nós somos uma grande família aqui e nós somos uma grande família também na Igreja Invisível. Nós constituímos a família de Deus através de Cristo Jesus. Amém? Bom, irmãos, era isso que eu preparei para a gente conversar hoje, essa mensagem. Eu espero que o Senhor tenha falado aos corações de cada um de vocês e que a gente possa sempre se lembrar desse presente maravilhoso que Cristo nos deu quando Ele morreu ali na cruz, verteu seu sangue por cada um de nós. E que nós possamos refletir essa graça, refletir essa bondade de Deus para as nossas vidas
através das nossas obras. E que a gente pare de construir barreiras, querendo impedir que outras pessoas que são resgatadas por Cristo venham e façam parte dessa grande família. Amém? Vamos orar para encerrar? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela sua misericórdia e pela sua bondade de ter nos resgatado, ter nos tirado, ó Pai, do mundo de pecado e desobediência, ter nos lavado, nos purificado e nos colocado, ó Pai, assentados aí ao seu lado. Te agradecemos, ó Pai, pela vida dos irmãos e irmãs, e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nas nossas limitações, mesmo, ó Pai, nas nossas dificuldades em entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que pela tua misericórdia, que nós possamos viver conforme a tua palavra nos ensina. Pedimos, ó Pai, que pela tua misericórdia nós possamos refletir a graça da salvação das nossas vidas nas obras que nós fazemos e que esse reflexo, ó Pai, possa ser instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para que outras pessoas que vivem na escuridão, que vivem no pecado, que vivem na desobediência, possam olhar para ti e ver, ó Pai, que existe vida em ti. Que esses possam vir, ó Pai, ser também lavados pelo teu sangue e que venham a compor essa grande família de Deus. Ó Pai, pedimos a tua misericórdia, porque sozinho não somos capazes. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo, porque mesmo quando não entender, ó Pai, que nós possamos ainda assim estar obedientes a ti, a tua palavra, que nós possamos permanecer, ó Pai, fiéis àquilo que o Senhor nos ensinou e nos entregou, e que nós possamos, ó Pai, um dia nos reunirmos junto com a grande igreja invisível para louvar o teu santo nome. Até lá, ó Pai, continua ajudando-nos para que nós possamos louvar o teu nome aqui, nas nossas casas e, quando possível, na igreja. Mas que nós nunca, nunca deixemos de louvar e adorar o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, por tudo. Fica conosco, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que está conosco nesse momento, cada um na sua casa, mas meditando na tua palavra. Abençoa a vida dos familiares, abençoa, Senhor, a vida daqueles que não puderam estar conosco. Abençoa, Pai, o seu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a vida de cada um de vocês. Que o Senhor possa continuar, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e que nós possamos refletir todo o seu amor e toda a sua bondade. Amém? Deus abençoe as nossas vidas.